muita honra, de muita alegria estar aqui conhecendo mais um rebanho do Senhor. Estamos juntos em uma só caminhada, em uma só fé, em um só amor, para irmos morar no céu de glória. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, que nos honrou com este convite e nos confiou esta tribuna para estar aqui, aleluia, honrando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu quero louvar a Deus pela vida do Anderson, que veio comigo. Glória a Deus. Que não medir esforços, e nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Deixo aqui também a saudação do meu pastor Pedro Paulo, ali da Igreja Cruzada Cristã Pentecostal de Açudina, que ele me deu a bênção para estar aqui com vocês, para juntos, aleluia, adorarmos a Jesus. Hoje é um culto de gratidão, agradecimento a Deus, a qual nós estamos aqui para ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Livro de Salmos, capítulo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria. Então nós estamos aqui para louvar ao Senhor, independente da circunstância e da situação. Ele está conosco e Ele está com vocês, em nome de Jesus. Convido os irmãos a se pôr de pé, por gentileza. Abre as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 16. Só quem crê que Deus está aqui, dê um glória. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem estou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Toda a igreja, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Jesus. Quem encontrou diz amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do verso 16. Glória a Jesus. Creio que Deus tem algo maravilhoso a falar conosco. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores.
esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, ou seja, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo obedecido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vindo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, não te faça nenhum mal, que todos, aleluias, aqui estamos. No verso 29, e pedindo luz, saltou dentro, aleluias, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Assente-se dando glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. Esta palavra Deus colocou no meu coração, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Glória a Deus. Aqui todos nós conhecemos esta história. E aconteceu que, indo, aleluia, nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Então a Bíblia diz que eles estavam ali indo para a oração, e a Bíblia diz que sempre estava ali, aleluia, glória a Jesus, seguindo a Paulo e Silas, aleluia, glória a Jesus. E ela dizia: estes homens que anunciam, aleluia, o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então aquela mulher, aleluia, com o espírito de adivinha, elas ali, aleluia, glória a Jesus, ficava sempre ali perseguindo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo se perturbou, e ali ele expulsou o espírito de adivinha que estava na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que os senhores daquela mulher, eles ficaram com raiva, porque ela dava grande lucro
aleluia, para a cidade. E ali eles pegaram e prenderam a Paulo e Silas e levaram à praça. Glória a Jesus. E ali apresentaram aos magistrados. E eles exporam ali a situação que tinha acontecido. E ali todos se revoltaram e se reuniram contra eles. E a Bíblia diz que ali eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas e os açoitaram. Glória a Jesus, eles apanharam, aleluia, glória a Jesus, em praça pública, diante de uma grande multidão. E no verso 24 aqui diz: o qual, tendo recebido tal ordem, ali o carcereiro, ele recebeu a ordem, glória a Jesus, para lançar Paulo e Silas na prisão. E ali ele lançou e prendeu os pés, aleluia, do tronco. Glória a Jesus. E eu quero dizer o que Deus quer falar conosco aqui, através desta mensagem. Aleluia, eu quero trazer esta mensagem para nós. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam indo para a oração, e ali aquela mulher o rodeava. Paulo, aleluia, glória a Jesus, ali irritado com aquilo, ele expulsa aquele demônio, ele repreende aquele demônio em nome de Jesus Cristo. E aqueles homens ali, vendo tal situação, eles se irritaram contra eles e se levantaram, prenderam os dois homens de Deus e os açoitaram em praça pública. Aleluia, glória a Jesus. Talvez isso acontece muito conosco, glória a Jesus, por causa do Evangelho, por causa da vontade de Deus, da palavra de Deus. Glória a Jesus, às vezes somos perseguidos, às vezes somos afrontados, às vezes padecemos por dificuldades, quando não é uma perseguição física, é espiritual. Mas, aleluia, glória a Jesus, às vezes vem tentações também sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. E o que eu quero dizer, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, lendo esta mensagem, trazendo a nós aqui nesta noite. Glória a Jesus, que pode vir tal ordem para prender, pode vir tal ordem contra a vossa vida. Glória a Jesus. Mas só que ainda não é o fim. Ali, aleluia, glória a Jesus, Daniel, sendo homem temente a Deus, a Bíblia diz que homens se levantaram contra a vida de Daniel, o invejando porque ele era, aleluia, abençoado por Deus. Aonde ele colocava as mãos, Deus prosperava e Deus era com ele. E eles tentaram de todas as formas, ali procurando a falha de Daniel, e não encontraram. E a Bíblia diz que eles intentaram acusação contra Daniel no seu Deus. E a Bíblia diz ali que eles chegou ao rei ali, aleluia, elaborou um decreto para que no tempo de 30 dias ninguém se prostrasse diante de outro Deus. Aleluia, glória a Jesus. E Daniel, ouvindo aquilo, glória a Jesus, a Bíblia diz que Daniel orava ainda mais, ele continuou a sua oração, ele continuou o seu clamor. Aleluia, glória a Jesus, ele continuou, aleluia, diante do Senhor Jesus. Glória a Jesus, ele continuou a clamar, porque ele sabia o Deus que servia. Ele reconhecia o tamanho das mãos de Deus. Também aconteceu ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Jesus, quando o rei Nabucodonosor, ele construiu aquela estátua, e ali, aleluia, todo o povo deveriam se prostrar diante daquela estátua. Mas ali aqueles jovens, temente a Deus, eles decidiram a não se prostrar, a não renunciar ao seu Deus. E o rei ali chega a eles e diz: olha, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E eles, reconhecendo o tamanho do seu Deus, reconhecendo, aleluia, o poder do seu Deus, aleluia, glória a Jesus, eles dizem: ó rei, não precisa falar mais nada, não iremos nos prostrar, não iremos nos entregar. Aleluia, porque nós sabemos o Deus a que servimos, e se for da vontade dele, ele nos livrará. E se for da vontade dele que também venhamos morrer,
devemos morrer, aleluia, glória a Jesus por Ele. Glória a Jesus. Então assim, irmãos, o que Deus fala para nós, aleluia, nesse dia de hoje, fique firme, fique, aleluia, firme, aleluia, servindo o vosso Deus, diante de todas as situações, diante de qualquer situação, não negue. Aleluia, glória a Jesus, seja fiel. Como o pastor falou aqui, a fidelidade gera fidelidade. Deus prova, aleluia, o seu povo. Aleluia, Deus prova todos os dias a nossa vida para testar a nossa fidelidade. Deus provou Jó. Deus permitiu, aleluia, que Daniel passasse por aquilo. Deus permitiu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu também, aleluia, que José passasse pelo processo. Aleluia, José, ele foi jogado no poço. José foi vendido como escravo e José foi preso. Mas só que a Bíblia diz que ele, aleluia, glória a Jesus, esteve ali ligado na promessa. Às vezes Deus permite passarmos por certas situações. Aleluia, glória a Jesus. E é Deus provando a nossa capacidade. A Bíblia diz que não vem tentação sobre vós, senão humana. Mas além da tentação, Deus conhece a nossa resistência, Ele conhece, aleluia, o que nós conseguimos suportar. E além da tentação, Deus dá um escape. Deus sempre tem uma porta de escape para você. Deus sempre tem uma porta de escape para mim e para você. Então é necessário estarmos firmes, estarmos atentos, estarmos, aleluia, guardando a sua palavra, a palavra da sua paciência. Como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse: guardar-te, aleluia, tendo pouca força, mas guardar-te a minha palavra. E às vezes Deus, Ele tem provado a tua igreja. Às vezes Deus, Ele tem nos provado em determinadas situações para testar a nossa fidelidade, para ver a nossa reação, se vamos reclamar, se vamos questionar, se vamos murmurar, se vamos pensar em desistir, porque o caminho, aleluia, da salvação é um caminho espinhoso, é um caminho estreito, é um caminho árduo, e é necessário, aleluia, muito sacrifício e renúncia. É necessário nós, aleluia, glória a Jesus, passarmos, aleluia, glória a Jesus, pela porta estreita. Jesus diz: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Por que eu digo isso? Por que eu estou dizendo isso? Aleluia, porque a maior vitória, a maior conquista que um ser humano pode alcançar é a sua salvação. Certa vez os discípulos foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho, e eles foram e voltou todos alegres e contentes, dizendo: mestre, nos alegramos, porque em teu nome expulsamos demônio, porque em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome, aleluia, glória a Jesus, curamos enfermos. E Jesus advertiu eles, dizendo: não vos alegrei por isso, antes vos alegrai pelo teu nome está escrito no livro da vida. Às vezes nós adoramos a Deus, aleluia, glória a Jesus, e esquecemos de agradecer a Ele por Ele ter nos aceitado, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter, aleluia, glória a Jesus, olhado para nós com um olhar de misericórdia, e ter estendido a sua mão, e ter, aleluia, nos dado uma nova chance, ter nos dado uma nova oportunidade. E aqui, aleluia, aquele homem, ele, glória a Jesus, recebeu a ordem, glória a Jesus, e ele obedeceu, e ele recebeu da ordem e os lançou, aleluia, no interior, aleluia, glória a Jesus, e lhe segurou os pés no tronco. Aqui no verso, aleluia, de número 25 diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, aleluia, e louvavam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveu, e logo, aleluia, glória a Jesus,
se abriu todas as portas e foram soltas as prisões e foram, aleluia, de todos, e foram soltas as prisões de todos. Eu quero dizer para você nesta noite, eu quero dizer, aleluia, glória a Jesus, para cada um de nós aqui. Às vezes, o que falta, o milagre que você tanto espera, aleluia, glória a Jesus, está, a chave, aleluia, está nas tuas mãos. Se Paulo e Silas, eles começassem ali a reclamar, a murmurar, aleluia, nada teria acontecido. Mas eles começaram a adorar, eles começaram a louvar a Deus e a orar, aleluia, eles começaram a glorificar o nome santo do Senhor. Às vezes o milagre seu, aleluia, os milagres na tua vida, aleluia, está faltando louvor, está faltando adoração, uma oração, aleluia, glória a Jesus. Às vezes a libertação ali, aleluia, glória a Jesus, que você tanto espera para o seu ente querido, seu parente, alguém da tua família, aleluia, glória a Jesus, não chegou ainda. É porque às vezes temos mais reclamado do que adorado, às vezes temos questionado, às vezes não conseguimos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Às vezes nos questionamos a Deus, porque, Senhor, eu sou teu servo e estamos passando por isso. Mas a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. E é no momento da dificuldade, meu irmão, que Deus quer ouvir o teu gemido, o teu clamor. É no momento da dificuldade, é no momento da provação, é no momento que você se sente incapaz, é no momento que você pensa que não tem saída, é que Deus quer ver você adorando. Porque adorar no momento que está tudo bem é fácil, no momento da bonança é fácil, no momento do glamour, no momento da glória é fácil. Mas é no momento da adversidade, é no momento da provação que Deus quer ver o clamor, que Deus quer ver os verdadeiros adoradores o adorando. É no momento da adversidade, é no momento da dificuldade que nós levantamos as mãos e adoramos a Deus. É no momento da dificuldade. Imagina, aleluia, glória a Jesus, Paulo e Silas ali adorando. Aleluia, nós podemos, aleluia, saber qual é o hino que eles estavam adorando ali. Mas imagina eles adorando com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva o Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Glória a Deus. Sentir a presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que toda a igreja, dizendo
está ali do teu lado. Sabe o que o Espírito Santo de Deus diz aqui? Quando você está chorando, Ele está intercedendo por você. Quando você não tem palavras para orar, a Bíblia diz que Ele conhece a intenção do coração de cada um de nós. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus trouxe esta palavra aqui, aleluia, glória a Jesus, para dizer para mim e para você: quando tudo está difícil, adore ao Senhor, aleluia, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, não abaixe a cabeça, não desista dos projetos de Deus para a tua vida, não desista dos planos de Deus. Não é a luta que vai te matar, não é a luta que vai te parar, a luta te faz mais forte. Aleluia. Paulo diz: nas minhas fraquezas que Deus me aperfeiçoa. É no momento da dificuldade, da adversidade, que você se achega mais a Deus, que você ora mais, e o teu coração está contrito e aquebrantado. É nesse momento que Deus está ali do teu lado dizendo: estou contigo. E Ele diz: se ouvis a voz do meu Espírito, não endureça o teu coração. Se ouvis a voz do meu Espírito, não endureça. E Deus, aleluia, glória a Jesus, Ele fala para pessoas aqui hoje: você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Pessoas entrou aqui com o coração, aleluia, glória a Jesus, cheio de mágoa, aleluia, glória a Jesus, por causa de algo que aconteceu na tua vida, pessoas que te decepcionou. E Deus manda dizer para ti aqui: olha, lança os teus problemas no Senhor, lança nas mãos do Senhor, todas as vossas ansiedades, coloque diante de Deus, só adore, só adore. O livro de Romanos, capítulo 12, no verso, aleluia, glória a Jesus, no livro de Romanos, aleluia, diz lá, aleluia, não vos vinguei a vós mesmo, mas dai no caída, porque minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Não se vingue, meu irmão, aleluia, tentando, aleluia, pagar o mal com o mal, mas a Bíblia diz: pague o mal com o bem. Aleluias, Deus está aqui, aleluias. E é no momento que Paulo e Silas começou a orar, começou a adorar, aleluia, que o milagre aconteceu. Aleluia, glória a Jesus. E Deus manda dizer para pessoas aqui hoje: começa a adorar dentro do teu lar, começa a louvar ao Senhor dentro do teu lar, que Deus vai repreender o espírito de contenda, que Deus vai te repreender o espírito de dissensão, Deus vai repreender o espírito de discordância dentro do teu lar, e Deus vai, aleluia, fazer um milagre. É quando você começar a adorar, e o Espírito Santo de Deus habita no meio dos louvores, e Ele vai começar a operar dentro do teu lar. E quando você estiver de boca fechada, Deus não vai agir, mas quando você abrir a tua boca e começar a dizer: Satanás, o meu lar é do Senhor, Satanás, a minha família é do Senhor, Satanás, a minha vida é do Senhor, e você levantar a mão para o céu e dizer: Deus, a minha casa, a minha vida é do Senhor, e eu te adoro, Senhor. Deus, Ele vai se levantar do alto do céu, aleluia, e vai mover, aleluia, as cadeias, aleluia, e os alicerces, e um milagre vai acontecer na tua casa. Só quem crê dá glória. Deus manda dizer para pessoas aqui: adora mais e reclama menos, adora mais e questiona menos. Está difícil, pastor. Então ouve aquele assim, ó: se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, vai a Ele. Então, se está difícil, adore. Está sem força, adore. Às vezes não consegue ficar em pé, mas fique deitado de joelho,
Deus manda dizer para pessoas aqui hoje: descruza os teus braços, aleluias, coloque a mão no arado, porque Deus não te chamou para ficar parado. Deus confiou talentos na tua vida e a tua família necessita de você, a tua casa necessita de você. Deus te levantou como coluna no meio da tua família e através de você Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Mas te põe de pé, se coloca de pé, erga a tua cabeça e Deus será contigo. Ah, pastor, aleluia, mas está tão difícil. Quem te disse que servir a Deus é fácil? Quem te disse que a vida é fácil? A vida é difícil, mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Só quem crê que Deus está contigo dá glória. Só quem crê que Deus está contigo adore. Só quem crê que Ele está aí, aleluia, levante a tua mão e adore o nome santo do Senhor. Paulo e Silas estavam ali, aleluia, eles poderiam estar reclamando porque eles foram presos injustamente, eles poderiam estar murmurando porque eles não tinham motivo para estar ali. E eles ainda apanharam, rasgaram as suas vestes, uns envergonharam em praça pública e ali, aleluia, pelo evangelho, só porque eles expulsaram o demônio de adivinha, aleluia, glória a Jesus. Mas não, aleluia, eles adoraram, não, eles glorificaram, porque a palavra do Senhor fala: quando vos injuriarem, perseguindo, dizendo todo mal contra vós pelo meu evangelho, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Pastor, está falando de mim, está se levantando contra o meu ministério, aleluia, está falando mal de mim porque eu sou crente, não gosta de mim porque eu sou crente. A Bíblia fala: aquele que cuida de agradar o mundo aborrece a Deus, mas aquele que agrada a Deus o mundo aborrece. Não tem comunhão a luz com as trevas. Não tente, não pense que o mundo vai ficar feliz por você servir a Deus. Mas a Bíblia fala que o nosso dever é somente honrar e agradar ao nosso Deus. Então, irmãos, é no momento da adversidade que Deus quer te ver adorando. Sabe por que às vezes Deus permite nós estar como José no fundo do poço? Sabe por quê? É porque nós estamos olhando muito para o horizontal. Nós estamos só olhando para a terra. Só estamos olhando para as coisas da terra. O que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar, o que eu vou construir, o que eu vou adquirir. Eu vou comprar tal coisa. Olha lá, é bonito, eu quero. Olha lá, é essencial, eu quero, é para mim. Aleluia, às vezes nós temos desejado mais o mundo do que o céu. Aleluia, e ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem a consome, o ladrão é roupe, mas ajuntar os tesouros do reino do céu. Porque aonde estiver o seu tesouro está o teu coração. Mas eu não posso ter riqueza. Pode, mas o teu coração não pode estar na riqueza. Deus aqui não está dizendo que você não pode ter uma condição boa. Ele só está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Quer ter mais coisas, eu acrescento. Ele só está dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas, acima do teu carro, acima da tua casa, acima da tua família, acima de tudo. Ame a Deus. Porque a partir do momento que você ama a Deus acima de tudo, você ama tudo que você tem. Você vai ser mais grato, você vai agradecer mais, você vai louvar a Deus mais. Aleluia, às vezes nós estamos tanto olhando para o horizontal que não sabemos reconhecer o que temos. E só queremos mais, a ambição toma conta do nosso coração e só anseiamos mais e mais e mais. Grande Deus, aleluia. Nós
buscando pelas coisas desta vida, e Deus fala: está difícil, vou ter que chamar a atenção dele dela. Aí tu está lá no fundo do poço. É a hora que você olha para um lado, não vê nada, só vê parede, tudo se fecha. Na hora que você olha para um lado, para o outro, não vê nenhuma saída. É a hora que você é obrigado a olhar para cima, a única saída que tem. A única saída. É a hora que você vai lembrar: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A provação que Deus permite você passar não é para te matar, não. Ele chama na tua atenção. Ele tentando te, aleluia, chamar a atenção para Ele, porque às vezes estamos tão focados nas coisas dessa vida que esquecemos que tem Deus na nossa vida. E às vezes queremos agir tudo do nosso jeito. Às vezes queremos, aleluia, ser o nosso próprio Deus, mesmo servindo a Deus. E Deus, Ele só quer nos chamar a atenção, dizendo: olha, você é filho, eu sou pai. Quando Jesus diz: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si, depois pegue a sua cruz e siga-me. Você pode ver que Ele diz: se alguém quer vir após mim. Por quê? Porque quem vai na frente é Ele. Quer servir ao Senhor, tem que ir atrás, porque Ele conhece o caminho, Ele é o caminho. Se você for na frente, qual direção você vai ter? Se nós formos na frente de Deus, que passo, que decisão vamos tomar? Porque é Deus que nos dá a direção, é Deus que dirige os nossos passos. Por isso que Ele diz: olha, vem, aleluia. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ele vai na frente, nos mostrando a direção, nos mostrando o caminho, nos mostrando, aleluia, glória a Jesus, e ajudando nós também a nos desviar do mal. Porque no momento que nós temos essa qualidade de renunciar a nós mesmos, estar sempre disposto a fazer a vontade do Senhor, nós damos ouvido mais a sua voz, nós conjugamos mais a Ele: Senhor, este negócio é do teu agrado. Senhor, o que eu estou fazendo é do teu agrado, tem te agradado, o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, com quem eu tenho vivido, convivido, sido amigo, tem agradado. E às vezes nós, aleluia, achamos que isso não convém, achamos que isso não tem nenhuma importância, mas são essas coisas que nos afastam do Senhor, são essas coisas que nos afastam de Deus. Por isso que Ele permite nós passar por momentos de dificuldade, de adversidade, para nós aquebrantarmos o nosso coração e reconhecer que nós não somos nada, e que Ele é tudo. Tem um hino do Samuel Mariano que canta assim: tudo que eu queria era conversar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas aqueles minutinhos de oração hoje já não tem. Já não conversamos de madrugada, e em soluço não escuto a tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas, daqueles segredos que havia entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se lembrava de mim. Não dá mais para viver nesta indiferença. Eu não suporto continuar assim. Seus negócios, seus amigos são mais importantes do que eu. Aleluia. Então, irmãos, às vezes Deus ele só quer a nossa atenção. Ele só quer que nós não venhamos pedir, só conversar com Ele, dialogar. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Obrigado, Deus, pelo ar que respiro. Obrigado, Deus, pelo pão que alimenta, pela saúde. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, obrigado. Às vezes não é o que eu queria, mas é o que eu preciso. Às vezes não é aquilo que eu tanto sonhava, mas é o que eu preciso. E obrigado, Senhor. E Deus, aleluia, glória a Jesus, às vezes Ele permite o ciclo se fechar, para nós, aleluia, glória a Jesus, compreender os projetos de Deus sobre as nossas vidas.
Quem entendeu o recado de Deus esta noite diz amém. Amém. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Amém. Então, é sempre adorar, é sempre glorificar o Senhor. É difícil a caminhada, mas Deus está contigo. Não desista, não volte atrás. É nesse processo que Deus está te ensinando algo. Amém? Glória a Jesus. Eu convido os irmãos a se colocar de pé.